Olá, pessoal. Sou Edipo Augusto Ferreira Macedo, advogado, sócio-administrador do Ferreira Macedo, Sociedade Individual de Advocacia. Se você ou seu cliente sofreu um acidente de trabalho e acha que emitir a CAT, né, a Comunicação de Acidentes de Trabalho, já garante o benefício no INSS, preste muita atenção. Ignorar a regra exata de afastamento do trabalho prevista nessa instrução normativa pode fazer o seu benefício ser negado de imediato. Hoje nós vamos desconstruir o texto da lei juntos. Estamos aqui na tela Instrução Normativa 128, mais especificamente no capítulo 3, que trata do auxílio por incapacidade temporária, dentro da seção 8, que rege as disposições do acidente do trabalho. Vamos ler a norma e entender como aplicá-la na prática, tá? Artigo 348. Quando o exercício da atividade a serviço da empresa, do empregador doméstico, ou o exercício do trabalho do segurado especial provocar lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho, restará configurado o acidente do trabalho. Pessoal, na prática, para o INSS reconhecer um acidente de trabalho, não basta se machucar no horário do expediente. A lesão ou problema de saúde tem que causar necessariamente uma redução ou perda da sua capacidade de trabalhar, ou, no caso mais extremo, o óbito, né? Então, a estratégia aqui é a prova pericial. O parágrafo primeiro é muito claro, né? O acidente só será caracterizado quando o perito médico federal atestar o nexo técnico, tá? Ou seja, o perito precisa concordar que existe uma ligação direta entre o trabalho exercido e a doença ou lesão. Sem documentação médica robusta ligando a lesão à atividade, o INSS não reconhece o acidente. E é aqui que entra, né? Um detalhe crucial sobre afastamento do trabalho que muita gente confunde. Veja o parágrafo segundo. Em se tratando de segurado empregado, o acidente do trabalho será devido desde que a previsão de afastamento seja superior a 15 dias consecutivos, observando-se que nos casos de acidente do trabalho que não geram afastamento superior a esse período, o registro da CART servirá como prova documental do acidente, né? Então, se você é um trabalhador com carteira assinada, né, um empregado, o INSS só vai te pagar o benefício se o seu médico mandar você ficar em repouso por mais de 15 dias seguidos, né? E atenção ao requisito, né, absoluto do afastamento. Se o atestado for de 10 dias, a empresa paga e o INSS não entra na jogada. Mas e o CAT, né? Se o afastamento for menor que 15 dias, a CAT não serve para pedir dinheiro ao INSS agora. Ela serve apenas como um registro documental histórico do acidente. Guarde essa CAT. Se a lesão piorar no futuro, esse documento será a prova de que o problema começou lá atrás, no ambiente de trabalho, né? E, como sempre, o direito é feito de exceções, certo? E se o trabalhador não for um empregado comum? Aqui no parágrafo terceiro, empregado intermitente, segurado especial, trabalhador avulso e empregado doméstico que sofrerem acidente de trabalho com incapacidade para sua atividade habitual serão encaminhados à perícia médica logo após o acidente, sem necessidade de aguardar os 15 dias consecutivos de afastamento, né? Então, para diaristas, domésticos, trabalhadores avulsos, rurais, intermitentes, a regra dos 15 dias não existe. Machucou e não consegue trabalhar? Encaminhamento para o INSS é imediato. E por que que o legislador fez isso, né? Porque essas categorias não têm uma empresa obrigada a pagar os primeiros 15 dias de salário, né? Como acontece no, nos contratos de trabalho por prazo determinado, indeterminado, né? Portanto, se você advoga ou é um desses trabalhadores, não cometa o erro de esperar os 15 dias. O agendamento da perícia para buscar o benefício e estabelecer o nexo técnico deve ocorrer logo após o acidente, tá? Então, agora que configuramos o acidente, o que acontece depois, né? O artigo 349 traz as consequências diretas, né? Veja, se do acidente do trabalho decorrer 1. Incapacidade temporária, auxílio por incapacidade temporária. 2. Incapacidade permanente, aposentadoria por incapacidade permanente. Morte, pensão por morte. Veja,
Parágrafo único. Na hipótese do inciso 1, o acidentado fará jus ao benefício de auxílio-acidente decorrente do trabalho após a cessação do auxílio por incapacidade temporária, né? Então, a norma prevê um caminho lógico para o benefício, né, dependendo da gravidade. Se você vai melhorar, incapacidade temporária, recebe auxílio-doença acidentária. Se não pode mais trabalhar, incapacidade permanente, recebe aposentadoria. E se falecer, os dependentes recebem pensão por morte acidentária. O verdadeiro tesouro aqui está no parágrafo único, pessoal. Ele cria uma conversão obrigatória. Se o segurado estava em auxílio por incapacidade temporária, né, do inciso 1, e recebe alta, mas fica com uma sequela permanente que reduz sua capacidade, ele ganha o direito automático ao auxílio-acidente. É um benefício indenizatório. Você volta a trabalhar, mas o INSS continua te pagando o valor mensal como compensação pela sequela que ficou, né? Então, pessoal, o reconhecimento do acidente de trabalho depende da avaliação rigorosa do perito e a contagem do prazo de afastamento, né? Muda completamente dependendo do seu tipo de, perdão, de contrato. A CAT isolada não garante, né, o benefício temporário se os prazos não forem respeitados. Se esse vídeo lhe foi útil, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima.